E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos mistérios, daqueles que te fazem coçar a cabeça até arrancar pedaço. Preparados para uma viagem alucinante por 25 descobertas que até hoje ninguém sabe explicar direito? A parada é séria! A gente vai desvendar enigmas que intrigam a humanidade há séculos, desde construções monumentais que desafiam a lógica até eventos bizarros que a ciência não consegue decifrar. Juro que tentei entender tudo antes de vir gravar esse vídeo, mas a verdade é que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente se perde em um mar de perguntas sem resposta. Então, já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer a expedição, porque a gente vai se aventurar por lugares sinistros, conspirações cabeludas e teorias que vão explodir sua cabeça. Se segura na cadeira e aumenta o volume porque a aventura vai começar. Imagine só, um monte de pedras gigantescas, algumas pesando toneladas, organizadas num círculo perfeito no meio da Inglaterra. E o mais bizarro, ninguém sabe ao certo como diabos elas foram parar lá. As teorias são muitas, desde extraterrestres até magos poderosos. Mas a real é que Stonehenge segue sendo um enigma. Sério, como que em pleno Neolítico, sem guindastes, tratores ou WhatsApp, alguém conseguiu mover esses pedregulhos colossais por quilômetros e ainda colocá-los em pé com tanta precisão? É de fritar o cérebro. Será que era um calendário astronômico? Um templo religioso? Ou será que era só um ponto de encontro da galera da pesada da pré-história? Se você acha que fazer um desenho na Terra é fácil, tenta fazer um que só pode ser visto do céu, com quilômetros de extensão, no meio do deserto. Pois é, foi isso que alguma alma criativa, ou ser de outro planeta, resolveu fazer no Peru. As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, com desenhos gigantes de animais, plantas e figuras geométricas que até hoje ninguém sabe explicar direito. Sério, como que alguém, séculos atrás, conseguiu fazer desenhos tão precisos e em tamanha escala sem poder observá-los de cima? E qual era a função dessas obras de arte colossais? Mensagem para os deuses? Mapa estelar? Ou será que era só um jeito diferentão dos Nazcas matarem o tempo? Essa área no meio do Oceano Atlântico é como a versão aquática do quarto do Harry Potter. Coisas estranhas acontecem ali e ninguém sabe explicar direito. Navios e aviões desaparecem sem deixar rastros, bússolas enlouquecem, e teorias malucas sobre portais dimensionais e Atlântida pipocam por todos os lados. A real é que o Triângulo das Bermudas é um mistério que segue mais vivo do que nunca. Será que existe algo de especial nas águas daquele lugar? Será que é só uma área com condições climáticas extremas? Ou será que o mar resolveu abrir um portal para outra dimensão e levar todo mundo que passa por ali para um rolê interdimensional? Capítulo 4. A Grande Pirâmide de Gizé. Mistério em cada bloco de pedra. Olha, eu já tentei montar um móvel da IKEA e quase morri no processo. Agora, imagina construir uma pirâmide com milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, sem usar ferramentas modernas? Pois é, os antigos egípcios conseguiram. A Grande Pirâmide de Gizé é um feito tão impressionante que até hoje intriga arquitetos e engenheiros. Sério, como eles ergueram essa maravilha do mundo antigo com a tecnologia da época? Será que rolava alguma mágica? Alienígenas ajudando na obra? Ou será que a gente subestima a capacidade dos nossos ancestrais? Capítulo 5. O manuscrito. Voynich. Garranchos misteriosos ou mensagem codificada. Já tentou decifrar um bilhete escrito em código por um amigo? Agora imagina tentar decifrar um livro inteiro escrito em uma língua que ninguém conhece, com ilustrações bizarras de plantas que não existem e diagramas astronômicos que não fazem sentido.
Esse é o desafio do manuscrito Voynich, um dos maiores enigmas da criptografia. Sério, quem escreveu esse livro misterioso e qual o significado da sua mensagem? Será que é um tratado de alquimia? Um guia médico de outro planeta? Ou será que era só um cara entediado na Idade Média que resolveu inventar uma linguagem própria para trollar a galera do futuro? Capítulo 6. Ilha de Páscoa. Cabeças gigantes. Mistérios colossais. No meio do Oceano Pacífico, surge um enigma colossal, a Ilha de Páscoa. Essa ilha remota é lar de centenas de estátuas gigantescas de pedra, os Moais, que parecem guardar segredos milenares. Mas como diabos os antigos habitantes da ilha, isolados do mundo, conseguiram esculpir, transportar e erguer esses monumentos impressionantes? As teorias são tão vastas quanto o oceano que cerca a ilha, variando de rampas e cordas a intervenções extraterrestres. Será que a verdade está perdida no tempo? Ou será que os Moais ainda sussurram suas histórias para aqueles que sabem ouvir? Imagine encontrar um artefato super complexo, cheio de engrenagens e mecanismos precisos que parece ter saído de um filme de ficção científica, mas que na verdade foi construído há mais de 2000 anos. A gente está falando do mecanismo de Antiquítera, um computador astronômico que desafia tudo o que sabemos sobre a tecnologia da Grécia Antiga. Sério, como eles conseguiram criar algo tão avançado para a época? Será que eles tinham contato com alguma civilização extraterrestre? Ou será que a história da tecnologia é muito mais antiga e complexa do que imaginávamos? Nas profundezas escuras do Lago Ness, na Escócia, um mistério lendário se esconde, o monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. Gerações inteiras cresceram ouvindo histórias de uma criatura marinha gigantesca que habitaria o lago. Mas será que ela realmente existe? Fotos borradas, relatos de avistamentos e expedições em busca da verdade alimentam o debate há décadas. Será Nessie um dinossauro pré-histórico que sobreviveu ao tempo? Uma criatura ainda desconhecida pela ciência? Ou apenas um fruto da imaginação humana? Uma ilha pequena, um poço misterioso, pistas enigmáticas e a promessa de um tesouro fabuloso. Essa é a receita para o mistério de Oak Island. Há séculos, caçadores de tesouros se aventuram nessa ilha na costa do Canadá, buscando desvendar os segredos do Poço do Dinheiro. Mas essa busca tem um preço: armadilhas mortais, túneis inundados e uma série de infortúnios que parecem proteger o tesouro a qualquer custo. Será que existe mesmo um tesouro enterrado em Oak Island? Ou será que tudo não passa de uma elaborada pegadinha do destino? No coração do deserto do Texas, um espetáculo de luzes inexplicáveis ilumina à noite as luzes de Marfa. Essas esferas luminosas, que mudam de cor e se movem de forma errática, intrigam moradores e visitantes há gerações. Cientistas tentam explicar o fenômeno como miragens ou gases emanados da Terra, mas a aura de mistério persiste. Seriam as luzes de Marfa um fenômeno natural ainda não compreendido? Mensagens de outro mundo? Ou apenas uma ilusão de ótica que brinca com os nossos sentidos? Em 1959, um grupo de experientes alpinistas russos morreu em circunstâncias misteriosas nos Montes Urais. Seus corpos foram encontrados em posições estranhas, alguns com ferimentos inexplicáveis e roupas com níveis elevados de radiação. O que realmente aconteceu com o grupo Dyatlov naquela expedição fatídica? Hipóteses sinistras, como ataque de criaturas desconhecidas, experimentos militares secretos e até mesmo intervenções alienígenas, alimentam o mistério. A verdade, no entanto, permanece congelada no tempo, sepultada sob camadas de neve, especulação e medo. Em 1513, o almirante turco Piri Reis desenhou um mapa que desafiou a compreensão do mundo. O mapa, com incrível precisão,
mostrava não só a costa da África e da América do Sul, mas também a Antártida, séculos antes de sua descoberta oficial. Como Piri Reis teve acesso a informações tão precisas, utilizando dados que só seriam conhecidos séculos depois? Seria este um mapa elaborado com base em mapas ainda mais antigos, mostrando uma terra muito diferente da que conhecemos? Imagine um livro repleto de símbolos e diagramas complexos, escrito em um idioma que ninguém consegue decifrar. Esse é o enigma do Código Voynich, um manuscrito medieval que há séculos intriga criptógrafos e estudiosos. Teorias sobre a origem do código e seu significado se multiplicam, mas a verdade permanece um mistério indecifrável. Seria este um código secreto de uma sociedade secreta? Um tratado de alquimia ou herbalismo? Ou apenas uma elaborada brincadeira de um gênio medieval? No tranquilo vilarejo de Taos, Novo México, um som misterioso e persistente atormenta a paz de seus habitantes. Um zumbido baixo, descrito como um motor diesel distante, ecoa sem explicação, desafiando a ciência e a sanidade. Enquanto alguns acreditam ser um fenômeno acústico natural, outros suspeitam de fontes mais sinistras, como experimentos militares secretos ou atividades extraterrestres. Será que o som de Taos é um chamado não identificado, uma falha na Matrix, ou apenas um truque da nossa própria percepção? Em 1908, uma explosão colossal arrasou uma vasta área da Sibéria, derrubando árvores por quilômetros e iluminando o céu noturno com uma luz sobrenatural. O evento, conhecido como Incidente de Tunguska, até hoje intriga cientistas e alimenta teorias conspiratórias. A causa mais provável é a explosão de um meteoro na atmosfera, mas a ausência de uma cratera de impacto e a presença de anomalias magnéticas no local levantam mais perguntas do que respostas. Localizado no Oceano Pacífico, o Triângulo do Dragão, também conhecido como Mar do Diabo, é uma área temida por marinheiros e pescadores há séculos. Repleto de lendas e histórias de navios desaparecidos, o local é frequentemente comparado ao Triângulo das Bermudas. Correntes marítimas imprevisíveis, tempestades violentas e anomalias magnéticas são algumas das explicações racionais para os perigos do Triângulo do Dragão. Mas será que existe algo mais sinistro por trás dos mistérios que cercam essa região marítima? Em 1947, um evento no deserto do Novo México chocou o mundo e deu início a uma das maiores teorias da conspiração de todos os tempos. A queda de um objeto voador não identificado, seguido por relatos de destroços e corpos alienígenas recuperados pelo governo americano, transformou Roswell em sinônimo de mistério ufológico. Enquanto as autoridades afirmam que o incidente não passou da queda de um balão meteorológico experimental, muitos acreditam em um encobrimento governamental para esconder a verdade sobre a visita extraterrestre. No final da década de 1960, um serial killer aterrorizou a Califórnia, enviando cartas enigmáticas e mensagens codificadas para a polícia. Apelidado de Zodíaco, o assassino reivindicou a autoria de diversos crimes, mas sua identidade permanece um mistério até hoje. As mensagens codificadas, repletas de símbolos e cifras complexas, desafiam a decifração, mantendo viva a esperança de um dia desvendar a identidade do Zodíaco e solucionar os crimes que chocaram uma geração. Em 1948, um homem bem vestido foi encontrado morto em uma praia na Austrália. Sem documentos, com etiquetas de identificação removidas das roupas e um pedaço de papel com a inscrição Tamanchud no bolso, o homem de Somerton se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Sua identidade
A causa da morte e o significado da mensagem encontrada em seu corpo permanecem um enigma. Diversas teorias, de espionagem a envenenamento, foram investigadas. Mas a verdade sobre a identidade do homem de Somerton e as circunstâncias de sua morte continua a nos desafiar. Um tesouro enterrado, um conjunto de cifras indecifráveis e a promessa de riquezas incalculáveis. Essa é a lenda do manuscrito de Beale. Segundo a história, no século XIX, um homem chamado Thomas Jefferson Beale escondeu um tesouro e deixou para trás 3 mensagens criptografadas que revelariam sua localização. Até hoje, apenas uma das mensagens foi decifrada, revelando a natureza e a quantidade do tesouro. As outras 2 mensagens, guardadas a 7 chaves, desafiam a criptografia moderna, mantendo viva a esperança de encontrar o tesouro perdido de Beale. Em 1922, uma família inteira foi brutalmente assassinada em sua fazenda na Alemanha. O crime, conhecido como Caso Hinterkaifeck, chocou a nação e se tornou um dos mais famosos casos não resolvidos da história criminal alemã. A brutalidade do crime, a falta de um motivo aparente e a ausência de pistas deixaram os investigadores perplexos. Suspeitas recaíram sobre diversos indivíduos, mas ninguém jamais foi responsabilizado pelos assassinatos. Capítulo 23. O manuscrito de Voynich, revelando os segredos de um livro misterioso. Voltamos ao intrigante manuscrito de Voynich, um livro que parece resistir a qualquer tentativa de decifração. Suas páginas, repletas de escrita desconhecida, ilustrações bizarras e diagramas complexos, continuam a desafiar a lógica e a alimentar a imaginação. Teorias sobre sua origem e propósito se multiplicam, mas a verdade permanece um mistério indecifrável. Seria este um código secreto de uma sociedade secreta, um tratado de alquimia ou herbalismo, ou apenas uma elaborada brincadeira de um gênio medieval? Capítulo 24. O caso de Elisa Lam. Morte misteriosa em um hotel assombrado. Em 2013, Elisa Lam, uma jovem turista canadense, desapareceu misteriosamente no Hotel Cecil, em Los Angeles. Seu corpo foi encontrado dias depois em um dos tanques de água do hotel, em circunstâncias bizarras. Imagens perturbadoras de Elisa no elevador do hotel, agindo de forma estranha, viralizaram na internet, alimentando teorias sobre atividades paranormais, jogos mentais e conspirações. A morte de Elisa Lam permanece um enigma, um lembrete assustador de que a realidade pode ser mais estranha e perturbadora do que a ficção. Capítulo 25. O caso de D.B. Cooper. O sequestro aéreo perfeito e o mistério do paraquedista. Desaparecido. Em 1971, um homem que se identificava como Dan Cooper sequestrou um avião comercial em pleno voo, exigindo um resgate de $200 mil e 4 paraquedas. Após receber o dinheiro, Cooper ordenou que o avião voasse até o México, mas, em algum lugar sobre o noroeste do Pacífico, ele saltou de paraquedas na noite escura e desapareceu sem deixar rastros. O caso de D.B. Cooper se tornou um dos maiores mistérios da aviação, inspirando livros, filmes e teorias da conspiração. Será que Cooper sobreviveu ao salto ousado? Ou será que seu fim permanece um segredo guardado pelas florestas do noroeste americano? Caraca, galera! Depois dessa viagem alucinante pelos mistérios mais cabulosos do planeta, confesso que até eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Quanta coisa bizarra, né? A gente mergulhou de cabeça em enigmas históricos, eventos inexplicáveis e casos que desafiam qualquer explicação lógica. E a pior parte é que a maioria dessas histórias continua sem um final feliz. Ou melhor, sem um final. Mas e aí? Qual desses mistérios te deixou mais bugado?
Será que algum dia a gente vai descobrir a verdade por trás de Stonehenge, das linhas de Nazca, do Triângulo das Bermudas e de tantos outros casos escabrosos? Só o tempo, e quem sabe uma ajudinha dos aliens, dirá. Por hoje é só, pessoal. Mas não se esqueçam, o mundo tá cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Então, mantenham a mente aberta, a curiosidade a mil e nunca parem de questionar. E se você tiver alguma teoria maluca sobre algum desses casos, manda aí nos comentários. Quem sabe a gente não desvenda um desses mistérios juntos, né?